só um minuto, por favor. Eu quero trazer aqui a indicação destas excelentes referências bibliográficas, as quais eu já trabalhei as mesmas aqui no canal. E quero lembrá-los também que nós estamos nesta nova fase de reacts. Os estudos, como eu fazia antigamente, eles irão voltar também, mas estamos nessa nova fase e, por enquanto, lá no canal Para Além da Bíblia, lá que era professor Carlos Alexandre Costa, eu mudei o nome para Além da Bíblia. Lá no canal Para Além da Bíblia, nós continuamos realizando os estudos, lendo referências bibliográficas, tá bom? Então veja bem, tem lá o canal Para Além da Bíblia, tá bom? O link está aqui na descrição. Então, ó, Ancient Canaan and Israel, de Jonathan Michael Golden. Você precisa ler este livro, tá bom? Que vai responder a diversas questões também que o professor Oswaldo Luiz Ribeiro irá tratar aqui neste vídeo. Olha ali também, ó, aquele livro ali é maravilhoso, Uma História de Israel, leitura crítica da Bíblia e arqueologia. Um dos autores desta grandiosa obra é o professor José de Macaefer, tá bom? Então, ó, a segunda. Tem a terceira ali, ó, de Lucas Mazing, que é História de Israel, das origens ao período romano. É um livro também muito interessante, recomendo que você leia. E também, outra recomendação, O Primeiro Estado de Israel, tá bom? De Elcio Valmiro Salles. É uma excelente obra também. Compre, leia. Estes livros vão agregar muito ao seu conhecimento. São livros repletos de informações técnicas, tá bom? Dados são muito boas estas obras, estas referências bibliográficas, além de outras que você já sabe, que eu sempre recomendo aqui no canal. Uma que eu não coloquei aqui, que eu sempre falo da mesma também, é a obra de James S. Anderson, Monotheism and the EOS Appropriation of Baal. Então, esse livro é muito bom mesmo, de James Anderson, ou James S. Anderson, tá bom? Vale a pena também. Eu não coloquei aqui, de repente eu coloco na edição, né? Vou botar a capinha na edição, que às vezes eu falo o nome errado, o nome do livro errado, faz parte, eu erro mesmo, não sou perfeito. Então, na edição, a capinha vai aparecer aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos ao ilustríssimo professor Oswaldo Luiz Ribeiro falando acerca deste tema. Vamos lá então. Olá, gente peregrina, olá, gente membrezina, olá, gente pixina, olá, gente paraquedina. Então, quem é o Deus de Israel? El ou Yahvé? Explico. Antes de nós enfrentarmos diretamente esta questão, importa sabermos que no estado atual da historiografia bíblica, da historiografia de Israel e de Judá, dois temas são fundamentais. Primeiro tema, Israel é um povo cananeu, Israel é o cananeu, habita no norte da atual Palestina e tem uma história de pelo menos desde o ano 2000 a.C. instalado ali naquele território. É interessante essa observação do professor Oswaldo Luiz Ribeiro, que eu fiz um vídeo aqui no canal justamente demonstrando esta questão. De maneira genética, artigo científico publicado de comparar o material genético em diversos períodos da história de Israel com o material genético de pessoas que atualmente se dizem judeus, e a pesquisa foi unânime em demonstrar que todos são cananeus. Eu tenho esse vídeo aqui no canal. Todos são cananeus, não tem conversa. Todos são cananeus. Então, pela historiografia, pela arqueologia, já
percebíamos isto claramente, e também agora pela genética. Todos são cananeus. Parabéns aí já ao professor Oswaldo Luiz Ribeiro por falar isto de maneira clara, formalmente, de maneira objetiva. Todos são cananeus. Israel nada mais é do que aquele povo ali são, melhor dizendo, descendentes dos cananeus. Eles são cananeus. Não é nem para falar que são descendentes. Eles são cananeus. Ele não surge por revolução campesina, não surge por invasão do território. Ele surge por processos sedentários muito lentos, ocorridos em séculos e séculos. Um processo quase que imperceptível. No sul estão os abraamitas, não os judeus. Os judeus não existem no território. Apenas os israelitas no norte e os abraamitas no sul. Cananeus, ambos. Judá vai entrar por volta do século 11 e 10. Essa é uma outra história. Então, primeiro ponto, Israel é um povo separado, tanto de judaítas, judeus, quanto de abraamitas. Não é a mesma história, não é o mesmo povo, não é o mesmo território, não são os mesmos reis, não são os mesmos profetas, é outro povo, outra história, outras tradições. E é interessante, até mesmo quando nós vamos falar da cultura, entre aspas, né, a cultura profética ou a cultura da profecia, o leitor atento da Bíblia hebraica, ele percebe que os profetas do norte, sejam profetas maiores, profetas menores, sejam os profetas ao longo da historiografia bíblica que vão sendo citados, os profetas ao norte têm uma certa característica e os profetas ao sul têm outra determinada característica. Até o tipo de profetismo é diferente. Mas aí é uma leitura mais técnica, mais dependente da exegese, mais dependente de uma imersão no contexto cultural, separando o norte do sul. Você percebe claramente que há um tipo de profetismo diferente. Segundo tema, Yahvé não é um Deus da Palestina. Yahvé não é um Deus israelita. Yahvé não é um Deus abraamita. Yahvé é um Deus árabe, do sul de Canaã, território que não pertence nem aos israelitas, nem aos abraamitas. Em algum momento entre o século 11 e 9, Yahvé, por caminhos diferentes, entrará tanto no sul, pelos judaítas, quanto no norte, muito provavelmente por acordo diplomático com Edom, porque Yahvé é Deus edomita, por isso, judaíta. Pois bem, se Israel já está em Canaã, porque ele é cananeu, desde pelo menos 2000 a.C., e se Yahvé só entra por volta do século XI, ou seja, 1100 a.C., quem é El? Porque Israel, o nome Israel leva ao nome El. El é o nome do Deus original de Israel. El é o Deus principal dos cananeus. El, nome de um Deus. Não confundir com Elohim. El é um nome. Elohim não é nome. Elohim não é um Deus. El é um Elohim, Yahvé é um Elohim, Dagon é um Elohim, Baal é um Elohim, entende? Então, El era o Deus israelita. O El cananeu, marido de Asherá, a deusa criadora, mãe dos deuses, segundo os textos de Ugarit. Pai de Baal, pai de Anat. Com toda absoluta certeza, sem nenhuma dúvida, os israelitas adoravam o quarteto fantástico. El, Asherá,
Baal e Anat. Não há dúvida disso, realmente. Inclusive, quando você vai... Aqui, ó, esse livro aqui, esse aqui. O segundo livro. Uma História de Israel, Leitura Crítica da Bíblia e Arqueologia. Quando você começa a mergulhar nesse segundo livro aqui, você vai perceber que não somente estas ou entidades ou deuses eram adorados, como também outros deuses menores. Mas com certeza o Quarteto Fantástico estava ali, ó, tete a tete. Você percebe isso totalmente na leitura bíblica. Isso fica fácil de identificar. Não precisa nem ser um especialista, como o doutor Oswaldo Luiz Ribeiro. Mas como eu estava falando daquele livro ali, do segundo livro, né? Aqui, ó. Uma História de Israel, leitura crítica da Bíblia e arqueologia. Você percebe isso, por exemplo, o nome de Salomão vem de Shalim, ou Salim, que era um deus cananeu. Irmão do deus Xanrá, filhos da deusa Asherá. Então você percebe que até aquelas histórias que vão contando pra gente, não, porque o nome quer dizer isso, mas quando você vai na origem de determinados nomes bíblicos, como o nome Salomão, não tem nada a ver com necessariamente paz, mas tem a ver com uma divindade. Como, por exemplo, Salem. É dali que vem Salomão. De Salem. Curiosamente, aonde em determinada região essa divindade era cultuada ou adorada. Tem cultura material disso, tem os textos ugaríticos sobre isso, tem a cultura material. Então é interessante você começar a olhar a Bíblia hebraica sobre uma perspectiva mais crítica. E isto se você quer aprender, desenvolver o seu conhecimento bíblico de maneira acadêmica, não de maneira confessional, religiosa, teológica. Senão você vai sempre ter o mais do mesmo e nunca vai evoluir, nunca vai desenvolver, nunca vai crescer em nada, em nenhum aspecto. Não vai agregar nada de valor, de conhecimento à sua vida, ao seu cotidiano. Agora, se você começar a prestar atenção nesses detalhes, principalmente começar a querer buscar uma noção do hebraico, eu não sou um hebraísta, eu sei o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do básico, mas tenho muitos materiais bons, tenho interlinear, materiais bons. E a minha área mesmo que eu gosto de estudar, que eu tenho afinidade, é ali religiões comparadas e ciência da religião. Mas eu preciso da pesquisa na área da exegese, eu preciso da área da arqueologia, eu preciso da área da história, da antropologia, e por aí vai, para construir o conteúdo, o que eu escrevo, o que eu produzo. Então o que o professor Oswaldo Luiz Ribeiro está falando, retornando ao seu ensino, ao seu vídeo, está correto. O Quarteto Fantástico era adorado e, como eu disse, não só o Quarteto Fantástico, mas também outras divindades menores, como Oron, por exemplo, o próprio Mot. Nós temos textos, salmos na Bíblia hebraica que são característicos de Mot, de Baal, que está ali dentro do Quarteto Fantástico, e de Shemesh também. É interessante que também era uma divindade. Então, em Ugarit, inclusive, eu já recomendei aqui várias vezes os textos de Ugarit. E se você quiser livros em português acerca de Ugarit, se você quiser também um acervo gigantesco de materiais de Ugarit, torne-se membro do canal. Torne-se membro, porque lá você vai ter de graça acesso ao meu acervo particular com dezenas de livros acerca de Ugarit, tá bom? E estou soltando aqui hoje essa novidade, eu estou escrevendo um livro sobre Ugarit também. Estou escrevendo 2 livros, um é surpresa, né, que infelizmente eu parei de escrever pela fatalidade que ocorreu na minha família, todos já sabem aqui, não preciso ficar repetindo, e eu pausei o primeiro livro que eu estava escrevendo, e o segundo livro eu posso falar, que eu já dei start também, é sobre Ugarit. Tá bom? Então vamos lá. E viviam muitos, muito felizes. Adoradores de El. Tão felizes que o nome do Deus adorado compõe o nome do povo, Israel. Parêntese, lá no mundo edomita, uma tribo guerreira tem como patrono, ou seja, Deus principal, porque também é politeísta, adora vários deuses, mas tem por patrono Yahvé.
E nesse caso, o nome Yahvé compõe o nome Judá. Yehudá. Yah. Então, Yahvé era Deus original dos judaítas, que eram árabes, sendo Yahvé um Deus árabe, edomita. Israel não adorava Yahvé na origem, adorava El. Aliás, em grande parte da sua existência, Yahvé adorou El. Não conhecia Yahvé. Em algum momento do século XI ou X, Yahvé entra no panteão israelita. Então, Israel passa a adorar El, Asherá, Baal, Anat e todos os outros deuses, mais Yahvé. Mas, por razões que precisariam ser melhor investigadas, Yahvé acaba subindo ao trono. Provavelmente, uma dinastia que tinha por patrono, não um Deus único. Isso não existe no Antigo Testamento, só no período pós-exílio. No período pré-exílio não tem isso de Deus único. Por patrono, Deus principal, Yahvé, quando sobe ao trono, bota Yahvé como Deus principal. Israel Filkenstein, ele vai trabalhar em uma das suas obras, que seria a dinastia Onrida, né? De Onri, pai de Acabe, ou Onri. É essa hipótese que Israel Filkenstein vai trabalhar em uma de suas obras, que é muito plausível, é plausível quando nós lemos a Pedra Moabita, quando nós vemos... tem um achado arqueológico que também é a inscrição de um rei assírio em que Acabe é citado. Então, parece-nos que sim, essa dinastia, né, Onrida, Acabe, que é filho de Onri, seus descendentes, eles é que têm como patrono o Deus Javé, que até então parece-nos ser um Deus guerreiro, um Deus da guerra, né, um Deus de batalha, um homem de guerra, um varão de guerra, né? Até Mauro Biglino destaca isso em suas exegeses, né? Que parece muito que Javé é um Deus da guerra, é um Deus guerreiro. Então, Yahvé se torna Deus de Israel por fato de ser o patrono, o Deus principal da dinastia que assume Israel. Não sabemos quando é que El será fundido com Yahvé, mas eu arrisco dizer, até aqui o que eu estou dizendo, você vai encontrar na literatura. Aqui eu arrisco dizer, quando Israel foi destruído, Yahvé e El não haviam sido fundidos. El e Yahvé continuam existindo como deuses distintos, sendo que Yahvé havia subido ao lugar maior do panteão israelita. Para mim, Israel viveu e morreu a nação. Surgiu, desenvolveu-se e foi destruída como uma nação politeísta. Israel nunca conheceu a monolatria. Nunca. Israel viveu, desenvolveu-se e morreu como uma nação politeísta. Eu concordo com o professor Oswaldo Luiz Ribeiro, concordo com o doutor Oswaldo Luiz Ribeiro, com certeza absoluta. Nasceu adorando El, desenvolveu-se adorando El, e nos últimos anos de sua vida, troca El por Yahvé. E parece que a troca não foi boa. Porque enquanto era El, parece que as coisas andavam bem. Foi Yahvé assumir a bagaça e a Síria simplesmente destruiu com Israel. Então, quem era o Deus de Israel? Esta não pode ser jamais uma pergunta ontológica, uma pergunta metafísica, uma pergunta teológica. Aqui na tenda do necromante, nenhuma pergunta é feita, muito menos respondida, em sentido
metafísico, ontológico, teológico, mitológico, em sentido histórico. Então a resposta é, bem, depende do período. Houve um período, o maior período da história israelita, em que o Deus de Israel era El, um Deus cananeu. E no final da vida de Israel, justamente no auge, no seu momento mais importante, Israel trocou El, um Deus cananeu, por Yahvé, um Deus árabe. Sensacional. Sensacional. Correto. Correto. Fantástico. Javé é um deus árabe. Ele, com certeza, ele deve discorrer mais sobre isso, mas, vou falar olhando para a câmera, você sabe que é isso que nós temos demonstrado aqui no Verdades Ocultas da Bíblia há muito tempo. Nós já mostramos artigos científicos, livros falando sobre isso. Muito bom, gostei. Gostei, sensacional esse vídeo do professor Oswaldo Luiz Ribeiro. Javé é um deus árabe. Então, digita aqui, ó. Você que chegou até agora nesse vídeo aqui, digita aí, ó. Javé é árabe. Digita aí, digita aí. Escreve aqui nos comentários. Javé é árabe. Ou então, se você for mais ousado, bota aí, ó, Deus é árabe. Se você for mais ousado, tá com medo de Javé não, né? Se você chegou até aqui nesse vídeo, você vai digitar Deus é árabe ou então Javé é árabe. Vambora aqui, ó. Doutor Oswaldo Luiz Ribeiro, excelente, vambora. E então, durante esse curto, relativamente ao anterior período, o Deus de Israel foi Yahvé. Não sei se ele durasse mais tempo, se chegaria a mudar o seu nome. Mas o fato de não ter mudado o nome pode significar apenas que eles não tiveram tempo suficientemente para pensar, ou que, eventualmente, Yahvé tenha, e com isso eu problematizo a minha fala anterior, não tomado o lugar de El, mas tomado a própria identidade de El. Eu não iria por aí. Eu acho que a identificação será muito posterior, já feita pelos judaítas, quando estes judaítas, depois do período do cativeiro, vão se apropriar do nome Israel para si. Hoje, o nome Israel sobrevive por uma apropriação, porque para todos os efeitos não é Israel. Israel foi destruído. Para todos os efeitos é Judá, com a presença de um ou outro israelita que fugiu da destruição. Mas se o Brasil é destruído... Qual destruição? Desculpa pausar o professor. Aquela de 722. Eu também já trabalhei isso aqui no canal. Aliás, nós fizemos uma série de vídeos sobre o surgimento de Judá. Não necessariamente este era o tema dos vídeos. Foi uma sequência de que 722 vem a destruição, ou invasão, melhor dizendo, de Samaria, capital do Reino do Norte. Arqueologicamente, Israel Finkelstein e outros demonstram isso, que há uma migração para as terras de Judá, aonde somente a partir do século 8 que vai existir esse desenvolvimento. Jerusalém não era nada, Judá não era nada, era uma terra marginal. E somente a partir do século 8 que vai aparecer a evolução, os artigos de luxo, a arte, a construção de estradas, ruas, o desenvolvimento das casas e por aí vai. Ou seja, não existe uma história de um reino de Israel de um reino de Judá, provavelmente antes do século 8. Não existe isso. Isso não vai existir. Então, aquelas coisas que tem lá atrás, Davi, Salomão, século 11, século 10, século 9, são lendas. São lendas. São mitologias. Porque tudo começa a acontecer a partir do século 8, que coincide com a invasão, né, de Samaria, do Reino do Norte, deportação de 1/5 da população apenas, e a fuga
de outra parte da população para o sul, para Judá. E parte de nós fugimos para a Argentina. Daqui a 200 anos, se a Argentina se chama de Brasil, é um equívoco. O Brasil teria sido destruído. Brasileiros estão somados aos argentinos, mas o país é a Argentina. O país era Judá. Israelitas fugiram do genocídio assírio e vieram para Judá. O país é Judá. Séculos depois, esse país, Judá, trocar o seu nome para Israel, que nome a gente dá a isso? É uma fraude, no fundo, no fundo. O Estado não deveria se chamar Israel. O Estado deveria se chamar Judá. Mas é porque o nome deriva da conjunção bíblica, da grande ficção, da grande montagem, do grande romance fantasioso, Bíblia, não da história. Por que é assim? Porque tudo se baseia na grande fantasia bíblica. Israel é Judá. Mas quando você vai para a história, nem Israel é Judá, nem El é Yahvé. Exato. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos e torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Excelente, né? Se inscreva no canal do professor Oswaldo Luiz Ribeiro, a Tenda do Necromante. Torne-se membro do canal dele, é um excelente canal. Eu sou inscrito lá, o Verdades Ocultas da Bíblia é inscrito no canal do professor Oswaldo, tá bom?